E aí, irmãos, no outro dia meu esposo chega, bêbado, sem dormir, e não fala nada. Abre a porta pra eu entrar, não sei o quê. E aí entrou. E nisso só fez tomar um banho, por volta acho que de meio-dia, por aí. E foi dormir. E pediu pra comer, eu preparei alguma coisa pra ele comer, também não falei nada. Esperei ele tomar uma atitude de vir falar comigo, mas aí ele não veio. Na segunda-feira, meu esposo nem acordou, pegou o celular e mal me dava atenção. Então eu chamei ele, perguntei se ele tinha alguma coisa pra me falar, e ele disse que não. Aí eu disse assim, tá certo. Aí ele disse, mas já que você quer assim, eu vou sair de casa sem eu falar nada. E eu só fiz dizer, tá certo. Até então, quando eu estava lá na outra casa, ele era a coisa que mais falava. Ele chegava perto de mim e dizia, você tem certeza que não é melhor eu sair de casa? Pra eu deixar vocês em paz? Acredito que o inimigo, acredito não, é obra do inimigo na mente dele. Dizendo, né, vai sair de casa, deixa ela em paz. Mas aí eu dizia, como assim? Você acha que eu quero que você saia de casa? Não sei o que, o seu lugar é aqui. Sempre deixei claro pra ele, né? Mas, irmãos, aí, em restauração, eu entendi, semana passada eu entendi, que não é uma receita, não se tem uma receita. Você tem que orar em tudo. E o que o Senhor faz na vida do irmão, ele não vai fazer no meu. Assim como ele não faz na minha, não vai fazer na vida de outra pessoa. É tudo você dar ouvidos a Deus. Tentar fechar as brechas e aquilo que o inimigo lançar, repreender e ouvir somente a voz de Deus, porque o inimigo nos bombardeia a todo instante. E aí, irmãos, meu esposo disse que ia sair de casa. Isso foi na segunda-feira, eu só fui dizer, tá bom, enlouqueceu aqui dentro de casa, saiu. Quando foi na noite, na madrugada, começou a me mandar mensagens, tirou um monte de foto lá da casa e mandou um áudio enorme, coisa que não é dele, dizendo que eu estava roubando tudo que ele tinha, que eu tinha tirado tudo que ele tinha, que estava olhando para aquela casa vazia, o coração dele estava despedaçado e que a culpa de tudo aquilo era minha, que iria me bloquear do WhatsApp, que não queria mais conversa comigo e lá, um monte de coisa. E eu só fiz dizer, tá bom. A última resposta vem do Senhor. E aí, irmãos, ele me bloqueou. E aí eu liguei pra ele, aí perguntei se ele tava bem, mas aí tava bêbado, tinha bebido, né? E falou algumas coisas, desligou na minha cara. E eu só fiz dizer amém. E aí eu fui, apaguei minha conta do WhatsApp, disse não queria mais falar com ele. Até então eu já tinha até comprado um chip, pedido pra uma irmã minha comprar um chip. Porque eu não queria estar conversando com ele mais pelo WhatsApp. Porque eu disse, se você quiser falar comigo, você me liga. Porque sempre quando a gente começava numa conversa, meio que assim, eu creio que Deus, desde o primeiro dia que ele pediu para voltar para casa, já foi a obra de Deus, mas até então eu estava confusa, porque eu esperava com que ele voltasse transformado, e não foi assim que agiu. Até hoje eu acredito que o Senhor tem muito que trabalhar em mim e nele. Mas aí quando Deus lhe permitiu o esposo dizer, deixa eu voltar para casa, tome posse daquilo que Deus está lhe dando. Porque Deus não faz nada pela metade. E eu não tinha tomado posse disso. E aí, irmãos, enfim, aconteceu tudo isso. E quando foi na quarta-feira, eu lembro que eu ia saindo aqui de casa, de moto, e o meu esposo ia chegando de bicicleta. De onde ele vinha para onde a gente tá, é um pouco distante. Ele vinha de bicicleta, sol quente, e aí eu desci da moto. E ele, não precisa descer não, vai embora, não sei o que, tô estressado. Mas eu senti de descer e desci. E nossa filha, quando viu ele, que ela é muito apegada a ele, começou a gritar e eu voltei para casa. E quando eu voltei, aí ele veio me contar que já tinha outra pessoa no meio. Mas que ia parar de tudo, que queria parar de tudo, que queria voltar para casa, que queria voltar para mim, que queria que a gente se acertasse, que eu tava muito fria com eles. Mas aí, irmãos, não era frieza. É porque muitas vezes ele tava assim no sofá, mexendo no celular, e eu sabia que ele tava falando com outras pessoas. E se não soubesse, o inimigo colocava isso na minha mente e eu me deixava levar. E aí, irmãos, antes disso eu queria contar o testemunho da Rô, que eu conheci a Rô e a Rô me deu um despertamento. Disse que eu não tinha perdoado meu marido, que eu precisava perdoar, e realmente eu acho que eu não tinha perdoado, porque as coisas que ele estava fazendo, tinha me magoado. E aí, irmãos, eu só vi dizer, tá bom. E tomei posse daquilo. E o meu esposo realmente começou a mudar. Mudou. E, irmãos, com pouco tempo depois, meu esposo começou a ficar diferente de novo. Sair de casa, ficar distante, até então não tinha tirado a senha do celular. E teve um dia, irmãos, que ele chegou em casa do trabalho e estava com uma mordida. E eu disse, que é isso?
Aí ele, não sei, foi eu que bati em algum lugar, acho que foi eu deitado, dormindo em algum lugar, não sei o que, não sei o que. Mas era uma mordida. E ele começou a mexer assim, machucar no lugar, e disse que não era, olhando nos meus olhos. Não é, amor, não foi uma mordida. E aí, irmãos, eu fiquei calada em oração, não perguntei mais nada. Depois eu sentei perto dele. Se você não vai me dizer o que foi isso. E a gente começou a voltar a ser o casal que a gente era. De resolver as coisas falando a verdade um pro outro. E ele foi e disse que tinha sido a primeira mulher que ele tinha me traído. E eu olhei assim pra ele, sabe? E eu senti tristeza dele, irmãos. Eu acredito que uma das primeiras vezes que eu senti tristeza no meu marido. Ela não é da nossa cidade. Não sei o que veio fazer aqui. Até então, no início era por conta do trabalho, mas aí foi demitida, eu não sei o que veio fazer. E também não me interessa. E aí ele foi e mandou uma mensagem pra ela, dizendo pra ela deixar ele em paz que ele tinha voltado com o casamento. Mas aí Satanás, não contente, começou a usar minha mente. E, irmãos, o diabo é muito sujo. E aí botou outra pessoa do passado, outra pessoa de quando ele era solteiro. Na verdade, solteiro não, quando namorávamos. E essa pessoa já estava até alugando uma casa para o meu marido ir morar com ela. Palavras dele. E o meu esposo chegou perto de mim assim um dia e disse tudo. O que queria, o que não queria. Me disse tudo e eu só fiquei calado ouvindo. E ele disse, se você não me quiser, eu lhe entendo. Mas eu precisava lhe dizer isso. Irmãos, não desistam de orar. Por mais que vocês pensem, eu tô orando e eu não tô vendo, eu tô orando, ele não me manda uma mensagem, ele não me responde. Não desistam de orar. Irmãos, Deus responde sim. Hoje mesmo eu tive a confirmação de que Deus responde sim, de que Deus nos ouve sim, de que Ele está agindo sim. E aí o meu esposo disse que Deus estava tirando tudo da vida dele e ele era quem ainda insistia em errar. Até então a outra mulher tinha levado um fim. E aí, irmãos, semana passada, eu estou dizendo isso para que vocês não façam. Semana passada não, tá com 15 dias. O inimigo usou a minha mente. Meu esposo me contou tudo isso, tirou senha do celular, me entregou o celular dele nas mãos dele. Um monte de números de mulheres, irmãos. Eu achava que ele estava apaixonado pela pessoa que ele tinha me traído. Não, irmãos. Não é paixão, irmãos, não é amor. Não é desejo, pode ser o desejo da carne só, mas não é nada disso, irmãos. Se o meu marido tivesse me traído, se fosse por desejo, por paixão, por alguma coisa, ele tinha parado com ela. Não, o telefone do meu marido estava repleto de mulheres. Ele fez outras redes sociais e aí pediu com que eu fosse apagar. E tudo aquilo que eu vinha orando e pedindo ao Senhor, entregando, o Senhor colocou nas minhas mãos para a honra e glória dele. Tudo, irmãos, tudo, irmãos. Tudo, irmãos. Tudo que você ora, tudo que você entrega a Deus, Deus está lhe ouvindo, Deus está respondendo. E no reino espiritual e no mundo espiritual, aquilo está agindo, é que o inimigo não permite com que venhamos ver, mas Deus está sim trabalhando, sim, eu tenho sim feito grandes coisas, por mais que você diga, eu estou orando e Deus não está me respondendo, Ele está sim respondendo aonde você não vê, assim como o inimigo é sujo. E ele age onde a gente não vê. O Senhor está batalhando por nós, pela nossa casa, pela nossa família. O Senhor está respondendo às nossas orações, aos nossos clamores com sinceridade no coração. O Senhor só quer uma coisa, irmãos, de mim e de você. Que nós venhamos nos render a Ele. Que nós venhamos tirar tudo aquilo que desagrada a Ele, entregar a nossa vida, o nosso coração. Agirmos como Jesus agiria. A sermos sábias, a sermos sábios para os homens. O Senhor responde sim, o Senhor responde, irmãos. Toda oração que você fizer de acordo com a vontade dele, ele responde sim. Acredite. Se eu for contar aqui nos mínimos detalhes, vocês, assim, só para vocês saber quantas e quantas vezes eu pedi ao Senhor, Senhor, não permita com que ele durma em paz onde quer que ele esteja. O meu esposo não estava dormindo em paz. Por mais que ele me mandasse mensagem, ele dizia que passava a noite com vontade de me mandar mensagem, olhando se eu estava online. E ele disse que o inimigo ficava no pensamento dele, para que tu vai mandar mensagem para ela? Para tirar a paz dela? E muitas vezes eu estava pedindo uma confirmação de Deus, Senhor, me confirma através de uma mensagem que ele não está em paz onde ele esteja. Ele disse que passava noites, madrugadas, olhando que eu estava online, com vontade de mandar mensagem, mas não mandava, porque no coração dele sentia de não mandar, porque iria tirar a minha paz. E para vocês entenderem aquela passagem de Daniel, desde o primeiro dia que Daniel orou, a bênção saiu.
e que os demônios, que os príncipes estavam impedindo com que Daniel tivesse a resposta de suas orações. Tomem posse disso. Desde o primeiro dia que você ora com um coração sincero, com verdade em Deus, ele ouviu sim e ele já mandou a resposta. É que o inimigo, irmãos, quer que venhamos a desistir, porque Satanás sabe o destino dele. Satanás sabe que para ele não tem mais jeito. Por isso ele quer destruir a nossa casa e a nossa família. Mas toda a obra do inferno já caiu por terra, irmãos. Orem com fé, orem, orem, por mais que vocês não vejam, tenham fé que o Senhor está sim respondendo.